Olha aí, você achando que não ia ter solução, que você não ia entender soluções. Eu acabei de trazer a solução do seu problema com soluções. Então, vamos lá. Essa primeira aula é a aula de introdução. A gente vai falar sobre todos os conceitos relacionados a soluções. Então, essa parece ser a aula mais bobinha, mas é a aula mais importante. Então, se você não entender os conceitos dessa aula, lá na frente, quando a gente começar a ver os exercícios, as porcentagens, então você vai ter problema. Então, preste atenção nessa aula, absorve bem esses conceitos que são super simples, são até meio intuitivos, que a gente está muito acostumado a usar no dia a dia. E esses conceitos vão fazer com que você entenda as próximas aulas. Então, primeiro, o conceito de soluções. O que seria uma solução? Seria uma mescla. Uma mescla é uma mistura homogênea de dois ou mais substâncias. Então, aqui a palavra-chave seria a palavra homogênea. Então, essa mescla, essa mistura não pode ser heterogênea. E qual é a diferença de uma mistura heterogênea para uma mistura homogênea? A gente tem dois exemplos aqui. Um de uma mistura heterogênea e de uma mistura homogênea. Vamos levar isso para os relacionamentos, que é uma coisa que todo mundo entende. Então, um relacionamento heterogêneo seria um relacionamento entre um homem e uma mulher, porque precisa ter dois diferentes, precisa que sejam diferentes. Hétero significa diferente. Já um relacionamento homogêneo seria um relacionamento de dois iguais, ou dois homens, ou duas mulheres. Nas misturas são a mesma coisa. Uma mescla heterogênea, o que significa que a gente consegue visualizar que tem duas ou mais substâncias nela, como, por exemplo, se eu misturar água e terra, depois que essa mistura decantar, a gente vai ver que tem duas coisas, duas substâncias naquela solução. Já numa mistura homogênea, depois que a gente faz essa mistura, coloquei o açúcar aqui na água, você olha e você não diferencia se tem só água ou água com açúcar, porque fica uma mistura homogênea. A mesma coisa quando a gente mistura água com sal. Aí pode ter alguém se perguntando, mas aí quando a gente coloca muito açúcar e ele decanta, aí já é uma mistura supersaturada ou sobresaturada. Algumas soluções que a gente tem no nosso dia a dia, como por exemplo o café, o ar, o vinho, são todas misturas homogêneas. Conceitos importantíssimos para a gente entender as soluções. Soluto, que é o que está aqui já, solvente e solução. Solução a gente já viu o que é uma mistura homogênea. E o soluto, quem vai ser? São as substâncias que se dissolvem, geralmente se encontram em menor proporção. O soluto é quem se dissolve. Por exemplo, se eu tenho sal, água, formando uma solução. Se eu tenho sal e água formando uma solução, quem vai ser o soluto, quem vai ser o solvente? Quem é que vai se dissolver? Que o soluto se dissolve? É o sal. Então, nesse caso, o meu soluto é o sal. E quem vai ser o solvente? A água. Se eu tenho sal mais água, formando uma solução, o solvente, que é quem vai dissolver as coisas, é a água, porque ele dissolve o soluto e geralmente está em maior proporção. A gente costuma dizer que a água é o solvente universal. Então, a água é o que vai fazer. Se tem uma questão e fala que tem um solvente e não especifica quem é, então você pode considerar que é a água, que ele é o nosso solvente universal. Um exemplo de soluto e solvente para ficar mais claro. Por exemplo, para fazer esse café que está aparecendo na imagem. O soluto, quem teria sido? O café e o açúcar, para quem toma café com açúcar, né? Pode ser um adoçante aqui também. Então, o soluto seria o café e o açúcar. E o solvente, a água. E a solução, o café, o resultado. Então, soluto mais solvente é igual a solução. Solução.
E em relação à solubilidade, a gente acabou de dizer que o soluto é dissolvido em um solvente, e o solvente dissolve o soluto. E o que vai interferir nessa solubilidade? Uma das primeiras coisas que interfere na solubilidade é a temperatura, se está mais quente ou mais frio. Então, por exemplo, você vai preparar o seu leite ninho de manhã para não ir em jejum para a sua aulinha da faculdade. Se você pega uma água gelada, o leite praticamente não vai se dissolver, vai ficar aquele monte de bolinha. Mas se você pega uma água quente ou uma água morna, você vai observar que o leite vai se dissolver muito mais facilmente. Então, a temperatura está influenciando diretamente nessa solubilidade. Então, mais quente, mais solúvel. Falando de maneira geral, mais quente, mais solúvel. Como, por exemplo, se você vai dissolver qualquer coisa na cozinha, geralmente a gente dissolve em água quente, nunca vai dissolver em água fria, porque a água quente ajuda a dissolver, mais quente, mais solúvel, mais frio, mais insolúvel. Outro fator que influencia na solubilidade é o tamanho da partícula. Lembra que na imagem anterior a gente viu leite em pó? Ó, leite em pó. Imagina se esse leite fosse em pedra. O leite em pedra ia ter muito mais trabalho de dissolver do que o leite em pó. Aqui a gente vê um medicamento quebrado. Alguns medicamentos não podem ser quebrados porque isso vai influenciar na absorção deles. Ele vai ficar muito mais solúvel no organismo. Porque quando a gente quebra, se você observar essa partezinha aqui que tá uma lasca grande do remédio. Então, ele vai ter essa superfície de contato aqui, do outro lado e atrás. Se eu quebro ele em vários pedacinhos, como tá aqui, que chega a fazer até um pó, então, olha só como a área de superfície de contato aumenta. Da mesma forma, quando você pega um remédio efervescente e coloca na água. Se você quebra esse remédio efervescente, ele vai se dissolver muito mais rápido. E se a temperatura da água não estiver gelada, estiver morna, por exemplo, ele vai se dissolver muito mais rápido também. Por outro lado, se você pega esse remédio, coloca ele inteiro numa água gelada, você vai observar que ele vai demorar muito mais tempo para se dissolver. Outro fator que influencia é a pressão. Então, quanto maior a pressão, maior a solubilidade. Como, por exemplo, você pega um refrigerante, quando tem pressão nesse refrigerante, quando ele não foi aberto ainda, os gases que estão lá, né, o CO2 que dá o sabor gasoso, a sensação gasosa, eles estão lá diluídos. Quando você abre e faz tss, abriu, você já tirou pressão. Você diminuiu a pressão, você diminui a solubilidade e ele começa a perder esses gases que foram colocados no refrigerante para dar a sensação de gasoso. Então, a pressão, temperatura, pressão e a superfície de contato, tudo vai influenciar na solubilidade. Outra coisa é a natureza do soluto e do solvente, porque semelhante dissolve semelhante. E o que isso significa? Que se eu tenho algo polar, vai dissolver algo polar. E se eu tenho algo apolar, vai dissolver algo apolar. Então, semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. E para lembrar o que é polar e apolar, lembra sempre da água. Lembra sempre da água, tem um H2O. Eu vou ter um oxigênio e 2H. A água é polar, ela forma polos. Então, tudo que for polar vai dissolver na água. É o que acontece aqui. O pobre do urso dizendo, socorro, estou dissolvendo. Chega o outro e diz, mas ursos são insolúveis. Ele, isso é fácil para você. Você não é um urso polar.
Entendeu, né? Espero que vocês tenham rido. A concentração das substâncias, como é que ocorre? Elas podem ser classificadas em diluídas, concentradas, saturadas e sobressaturadas ou supersaturadas. As concentrações diluídas, eu vou ter soluto e solvente, sendo que o soluto vai estar numa quantidade ok para ser diluído pelo solvente. Vai estar, por exemplo, você pega um copo d'água e uma pitada de sal. Então, está uma concentração diluída, porque tem o soluto, tem o solvente, mas que esse solvente poderia ainda dissolver muito mais soluto. Já na solução concentrada, você tem o soluto, você tem o solvente com bastante soluto. Está bastante soluto. Você pega, por exemplo, um copo d'água e acrescenta 3, 4 colheres de sal. Suficiente para dissolver. Porque se você colocar sal em uma quantidade suficiente para o soluto não conseguir mais dissolver, ficar naquele limiar, se botar mais um pouquinho não dissolve mais, a gente chama de solução saturada. É aquele negócio, alguém olha e diz, eu tô saturado disso, quer dizer, eu tô cheio disso. É o que acontece. A solução não aguenta mais dissolver, chegou no limite de dissolução, então a gente chama que é uma solução saturada. Já as soluções sobressaturadas ou supersaturadas, elas passaram do ponto de saturação. E como é que se faz uma solução sobressaturada ou supersaturada? Coloca bastante daquele soluto aqui e depois aquece essa solução. Lembra que a temperatura influencia na dissolução? Então, se você aquece, por exemplo, você adicionou muito sal aqui. Você viu que saturou. Depois que saturou, você acrescenta mais sal. Começa a formar um precipitado aqui. Esse precipitado se chama corpo de fundo ou corpo de chão. Aí você diz, mas eu quero que esse precipitado se dissolva. Então, você coloca fogo e começa a mexer. Aumentou a temperatura, aumenta também a dissolubilidade. Então, essa solução se transforma em uma solução supersaturada ou sobressaturada. Qual o problema das soluções sobressaturadas ou supersaturadas? Elas são muito inconstantes. Elas são muito instáveis. Então, muitas vezes, você aqueceu, você viu que não ficou nenhum sal aqui, mas se tocar na superfície, o sal precipita inteiro. Então, elas são super instáveis. Então, aqui a gente vê uma solução diluída, uma concentrada e uma saturada, formando corpo de fundo ou corpo de chão. As soluções saturadas podem ou não ter esse corpo de fundo ou corpo de chão. Então, lembrem sempre, se não faz parte da solução, é um precipitado. E existem formas também de se calcular essas concentrações. A gente tem o percentual em massa, e aqui eu vou só citar e eu vou desenvolver uma aula para cada um deles, tá? Não se assustem que a gente vai ver passo a passo de cada um. Tem também o percentual em volume. Lembrando, massa, a gente tem miligrama, quilo, então tudo que é relacionado à massa vai ser calculado como percentual de massa. Volume, a gente pode calcular como litro, mililitro. Percentual massa-volume, aí a gente já mistura os dois. A gente mistura, por exemplo, miligramas com litro. Parte por milhão. Parte por milhão é utilizado para coisas muito pequenininhas, uma concentração muito pequena. Molaridade, molalidade. Lembra que são duas palavras diferentes, são duas coisas diferentes. Molaridade, molalidade. E todos esses que a gente acabou de ver, a gente vai ver em outras aulas. Não se preocupe que vai continuar. Então, segue o fio. Se não entendeu qualquer conteúdo desse aqui, qualquer explicação, volta a assistir novamente. Eu mando a pergunta para mim, que essa aula é a base de todas as próximas que vão vir, tá bom? Então, um beijo e segue a sequência.